Um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que quer que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Podeis acertar glorificando ao Senhor com palmas, com glória e aleluia, o que você sabe fazer, e também na presença do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Quando esta noite Deus nos traz esta palavra ao meu e ao teu coração, lembrando que Jesus veio a esse mundo como um bebê, veio a esse mundo como uma criança indefesa, uma criança que precisou e necessitou de uma mãe para poder amparar. Mas saiba também que esse mesmo Jesus que veio como uma criança, como um bebê indefeso, um dia ele voltará como advogado e também como juiz, alguém que não sabe, alguém que não erra naquilo que faz. Nós temos que estar atentos à palavra do Senhor nosso Deus, como eu disse aqui no início. Vamos nos esforçar para chegar cedo na casa do Senhor, para fazer a obra de Deus, porque chegamos, muitas das vezes estamos velhos na presença de Deus há muito tempo e ainda não aprendemos a adorar o Senhor, ainda não aprendemos a maneira como é servir a Deus, porque Deus não é criança, Deus não é menino para que possa brincar com ele da maneira que quiser, não. É Ele quem manda na nossa vida, é Ele quem comanda os nossos passos. Ele requer a santidade, Ele requer a santificação, Ele requer a separação do mundo, porque se eu aceitei Jesus, é para fazer a diferença. Tem gente que aceita Jesus, mas vive na brincadeira. Tem gente que aceita Jesus, mas vive uma vida pecaminosa. É muito fácil eu glorificar, adorar o Senhor na igreja, mas lá fora eu estou chamando palavrão, lá fora eu estou xingando como quando alguém me corta no trânsito. Isso não é crente, irmãos. Isso é alguém que está se fingindo de ser crente, é alguém que está vestido com pele de ovelha, mas por dentro é lobo devorador, diz a palavra de Deus. Então está na hora de nós mesmos tomarmos vergonha na cara do encontro no meio também e adorarmos ao Senhor como Ele merece. Ele disse para aquela mulher samaritana: chegará o dia, e esse dia chegou, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Adorar ao Pai em espírito e em verdade não é de brincadeira, mas é com sinceridade no seu coração. Adorar o Senhor nosso Deus de todo o seu coração. Então nós viemos para a igreja para adorar o Senhor, nós viemos para a igreja para glorificar o nome do Senhor. É por isso que muita gente não recebe, porque tem vergonha do irmão do lado. Eu não vou adorar, não vou glorificar, porque o irmão vai ver, o irmão vai me olhar. Não importa quem está te olhando, não importa quem está te vendo, o importante é aquele que está lá em cima dizendo: glorifica, porque se tu glorificar eu vou mandar bênção. Adora, porque se tu adorar eu vou entrar com providência. E por que muitas vezes nós ficamos calados? Porque muitas vezes nós ficamos quietos na casa do Senhor, na presença de Deus. Um dia para a gente glorificar, um dia para a gente adorar, um dia para aclamar, assim como clamou esse homem. E nesta noite é noite de clamor, é noite de vitória, é noite de louvor, é noite de adoração. Satanás tem que bater em retirada. Não é a igreja que tem que ficar morta, não é a igreja que tem que ficar calada, é Satanás que tem que bater em retirada. Mas quando ele não vê o glória, quando ele não vê o aleluia, quando ele vê a igreja de boca fechada, de boca calada, ele começa a se engrandecer. Mas aqui nesta noite tem igreja que glorifica, aqui nesta noite tem igreja que exalta. Se tem, reage nesta noite com glória. Glória a Deus, aleluia! Deus, maravilha, Senhor! Oh, Espírito Santo! Louvado seja Deus. Às vezes é necessário a gente ter uma injeção de ânimo para poder acordar na presença de Deus, porque é muito fácil fazer as coisas para o homem. Para o homem é muito fácil, é muito simples. Tem o medo do homem e de Deus que pode nos lançar no inferno, e de Deus que pode nos tirar a salvação. Porque não temos medo do Senhor, porque não adoramos ao Senhor verdadeiramente quando viemos para a casa dele. Nós vemos aqui que esse homem, ele vai nos ensinar algo, que não importa a situação que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja vivenciando, o importante é você adorar, o importante é você clamar. Se você for ver a história que nós acabamos de ler,
Jesus estava aqui passando em Jericó, e ali havia esse homem que estava cego, não conseguia enxergar, não conseguia ver ninguém, mas ele tinha uma atitude que muitas das vezes nós não temos, que é adorar ao Senhor em meio à dificuldade, é glorificar ao Senhor em meio à situação adversa, porque tem gente que não pode alguém pisar no pé dele que vai sair da igreja, não pode alguém falar mal dele que já não quer mais falar com o pastor, não quer mais falar com o irmão. Isso é meninice, isso é criança, irmãos. Nós somos adultos. Paulo diz assim: eu creio. Paulo, ele se importava com os crentes até que Cristo fosse gerado dentro daquela pessoa, e nós somos crentes, nós somos salvos e remidos pelo sangue do Senhor, somos crente maduro, e crente maduro pega uma palavra, mas ele está de pé lá na frente. Crente maduro, alguém fala dele, mas ele diz: o Senhor é maior. Crente maduro, alguém pode pisar no pé dele, mas ele diz: eu estou com o Senhor e Cristo está comigo. A palavra do Senhor diz: se Cristo permanecer conosco, e nós permanecemos nele, poderemos. Glória a Deus, aleluia. Na presença de Deus. Deus de maravilha. Tudo que você quiser, peça ao Senhor. Às vezes nós recebemos por nossa culpa, nós somos os culpados de não receber a nossa bênção, de não receber a nossa vitória. A Bíblia diz que esse homem então estava ali à beira do caminho, ou seja, no local indicado da bênção, no local indicado ele iria receber a sua vitória. Pastor, qual é o caminho? O caminho é a igreja, o caminho é a casa do Senhor. Você está na beira do caminho que é dentro da igreja, é dentro da casa do Senhor que acontecem os milagres, é dentro da casa do Senhor que acontece a libertação, é dentro da casa do Senhor que acontece a libertação dos nossos familiares, é dentro da casa do Senhor que o milagre acontece, não é lá fora. E a Bíblia diz que esse homem então ele ouve falar de Jesus. Eu entendo algo nesta noite, eu aprendo com esse cego, algo interessante, é que ele não perdeu a oportunidade que apareceu na sua vida, ele agarrou. Tem gente que perde a oportunidade de aprender com pessoas experientes, tem gente que perde a oportunidade de aprender com Jesus. Eu olho para o passado e posso identificar que muitos discípulos andaram com Jesus, caminharam com o mestre, mas não aprenderam a se comportar como crentes valorosos, mas não aprenderam a se comportar como crentes adoradores verdadeiramente na presença do Senhor. Então às vezes eles não aproveitaram a oportunidade, não aproveitaram o momento que eles estavam vivendo. Aí lá na frente eles olham para trás: se eu tivesse aprendido, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito uma faculdade, se eu tivesse obedecido meu pai, se eu tivesse obedecido a minha liderança, lá na frente nós vamos olhar para trás e vamos nos arrepender, porque o arrependimento ele vem depois. O arrependimento ele vem lá na frente, nós estamos passando luta, tribulação, dificuldade. Aí nós vamos olhar verdadeiramente o que nós deveríamos ter feito. Eu queria que o Senhor perguntar aqui hoje quem queria voltar ao passado. Muitas pessoas queriam voltar. Para quê? Para mudar algo na sua vida. Muitas pessoas não queriam ter casado, outras pessoas não queriam ter tomado uma atitude que tomaram. Muitas pessoas não queriam voltar ao passado para mudar a sua vida. Veja como o arrependimento ele vem depois. Tantas pessoas hoje estão arrependidas porque entraram num relacionamento errado. Pessoas estão arrependidas porque trocaram o Senhor por outras maravilhas deste mundo. Mas a Bíblia diz que nada a comparar com aquilo que Ele tem para a glória conosco. Muitas pessoas têm trocado, irmãos, a nova Canaã. Se você for ver no livro de Apocalipse, tem todas as medidas da nova cidade, a nova Jerusalém. Pessoas têm trocado esta cidade, que as ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas. Tem trocado esta cidade por esta cidade muitas das vezes que é pecaminosa, por esta cidade que há poluição, esta cidade que quem comanda e quem domina são facções, são pessoas de mau caráter, muitas das vezes estão na frente. Pessoas têm trocado o Cristo por esta cidade violenta, e muitos não têm dado crédito mais à palavra do Senhor, muitos não têm mais dado crédito em vir à casa de Deus. Mas o Senhor ainda hoje está chamando, o Senhor ainda hoje Ele está esperando o coração arrependido, o coração que venha se quebrantar na sua presença. E aparece aquele cego, então ele ouve falar de Jesus, ele aproveita a sua oportunidade, ele diz: é a minha chance, é a minha oportunidade de mudar de vida. Quando você aceita Jesus, você tem essa oportunidade de mudar de vida. Não muda se não quiser, não transforma a vida se não quiser, porque João vai dizer que depois o Filho vos libertar, verdadeiramente seres livres. Então Cristo veio para libertar o homem do pecado, o Espírito Santo veio para libertar o homem do pecado, do juízo e da justiça, convencer o ser humano. Mas muitas das vezes nós fazemos totalmente o contrário da palavra do Senhor. E esse homem ouviu falar de Jesus, e aqui nós vemos que ele, ao ouvir falar, ele se coloca à beira do caminho e começa a clamar, começa a gritar. O interessante é que ele ouve a voz do Senhor, ele ouve a voz de Deus.
E tem muitas pessoas que estão ouvindo vozes que não são vozes do Senhor. Tem gente que está ouvindo vozes do além. Tem gente que está ouvindo vozes do vizinho. Tem gente que está ouvindo vozes de fuxico. Tem gente que está ouvindo vozes de conversas estranhas. Mas não estão mais ouvindo a palavra do Senhor. Não estão mais ouvindo a voz do Espírito Santo falar ao seu coração. Tanta gente que segue outras pessoas no YouTube, seja lá qual for a rede social, tanta rede social que nós temos hoje, pessoas seguem tantas outras pessoas, mas não seguem a Cristo, não seguem a Jesus. Jesus tem tantos milhões de seguidores, não abandonam a Cristo para seguir uma pessoa mundana, abandonam a Cristo para seguir uma pessoa que perece, abandonam a Cristo para seguir uma pessoa que lá na frente pode cair, lá na frente pode morrer e aí ir para o inferno. Não troque Jesus por nada, não troque Cristo por nada nesta vida, porque o mais valioso que nós temos, o bem maior que nós temos é a presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo, é a morada da Nova Jerusalém. E se você crê que você vai morar na Nova Jerusalém, não tem dúvida, não fica hesitando, então glorifica, então exalta, bate palma da glória para a eternidade nesta noite. Louvado seja Deus. Em festas, irmãos, tem pessoas que gritam, pessoas que saltam, pessoas que pulam. Você passa aí pela rua, as pessoas estão gritando. Aí na igreja parece que está todo mundo morto. Na igreja parece que a pessoa está com medo de glorificar. Não vou adorar, eu não vou glorificar. De repente alguém me olha. Aí Jesus, naquele dia Jesus pode olhar para mim, para você e dizer: eu não vou te salvar, porque eu estou com vergonha dos anjos. Eu não vou te salvar, porque eu estou com vergonha de meu Pai. Não, apenas que aquele que se vergonhar aqui na terra, lá também o Senhor vai se vergonhar dele. Não é motivo, não é momento de se vergonhar de Cristo. Nós temos que ter o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Nós somos alguém privilegiado, porque os anjos queriam fazer isso, muitas das vezes nós não fazemos aqui na terra, que é evangelizar. Os anjos queriam esse papel, mas Deus nos deu esta função, Deus nos deu esta incumbência de pregar a palavra do Senhor. E veja quão maravilhoso é você pregar a palavra de Deus, porque se você for pregar, levar um santinho de candidato, alguém vai olhar para você e vai dizer: esse teu candidato é ladrão, esse teu candidato é bandido, e você também é, porque está fazendo propaganda para ele. Mas se você pregar e levar um santinho de Cristo, alguém pode dizer: esse teu candidato não é a maneira que você está pensando, esse candidato é ladrão, não é? Porque Cristo vai se responsabilizar por esta vida. Se alguém fala mal de Cristo, vai ter que prestar conta com ele. Se alguém fala mal de você, vai ter que prestar conta com Cristo. Então é maravilhoso você pregar a palavra do Senhor. É maravilhoso você evangelizar. E esse homem está clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava clamando e de repente alguém se levanta, ou a maioria se levanta no meio da multidão e começa a repreender aquele homem. Começa a repreender dizendo: te cala, cego, cala, porque Cristo não vai te ouvir. Quantas pessoas têm sonho, quantas pessoas têm projetos, e alguém chega e diz: você não vai conseguir. Alguém chega e diz: você não adianta tentar, que não vai conseguir. Mas Deus está dizendo que a última palavra sou eu. Eu dou a última palavra. Pode o homem falar que não tem mais jeito, pode o homem falar que não tem mais solução, pode o homem falar que não tem mais cura, mas eu sou a solução, eu sou a cura, eu sou o remédio, eu dou a última palavra. O coração do homem pode até fazer plano, mas a última palavra, a resposta certa, vem dos lábios do Senhor nosso Deus. Assim como aquele homem estava ali cabisbaixo, clamando, e alguém olha para ele e diz: cala a tua boca, que tu não vai conseguir. E ele, para nossa surpresa, quanto mais alguém falava: te cala, mais ele clamava ao Senhor, mais ele glorificava o nome do Senhor. E alguém que muitas das vezes está recebendo pedrada, está recebendo palavras contrárias, e quer sair, quer desistir do ministério, não quer mais vir para a igreja. Esse cego fez o contrário, estava recebendo pedrada, estavam falando mal dele, mas quanto mais falar de mim, mais eu vou glorificar. Porque tem crente, quando o verdadeiro crente, ele funciona na pressão. Está falando mal, glorifica. Está falando algo contrário à tua vida, glorifica o Senhor. Está falando do teu ministério, adora o Senhor. Está falando da tua família, da tua casa, adora, glorifica o Senhor. Assim como aquele cego, alguém estava falando da vida dele que não ia conseguir, não tinha mais jeito, não tinha mais solução, mas Deus está dizendo nesta noite: ainda há solução, ainda há solução para aquilo que você tem colocado na minha presença. Eu dou a última palavra e agindo Deus, ninguém pode impedir. Quem crê que Deus dá a última palavra exalta, quem crê que Deus dá a última palavra glorifica, quem crê que o Senhor dá o controle da sua vida, exalta nesta noite, bate palma e manda glória para a eternidade.
Deus. E a Bíblia vai dizer que esse homem clama, e de repente Jesus ouve a sua voz. Jesus ouve a voz de todo mundo, ele não faz quando ele não quer, mas ele ouve a sua voz. Tem muita gente que diz: Jesus não está me ouvindo, ele está ouvindo. Só que quando ele não quer fazer, ele não faz. Só que quando ele não quer realizar, ele não realiza. Ele ouve todo mundo. Ele ouve tudo que você fala, porque a Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tapados, para que não possa ouvir, nem a sua mão colhida, para que não possa salvar. Então você ora, ele ouve. Agora responder é outra coisa, porque a Bíblia vai dizer lá no livro de 2 Crônicas que nós devemos clamar ao Senhor, abandonar o nosso pecado, se converter nos nossos caminhos. Então vamos orar ao Senhor, ele vai nos entregar bênçãos, nos entregar vitória. Só que tem alguém que está com o altar todo desconcertado e quer orar, quer que Deus ouça e responda a sua oração. Deus não vai responder. É por isso que o profeta Elias, ao saber que o altar estava desconcertado, foi lá, consertou para poder clamar ao Senhor, e assim o Senhor entrou com providência na vida dele, para que mostrasse que o Senhor era Deus na vida daquele povo. Então não clame ao Senhor quando o altar estiver desconcertado, porque altar desconcertado não é o Senhor que conserta. Altar quebrado não é Deus que conserta. Altar quebrado é o crente que conserta. Altar desconcertado é o crente que conserta. Enquanto não consertar, vai clamar, vai esfolar o joelho, vai criar placa no joelho, mas não vai receber a vitória nenhuma, porque Deus quer renunciar. Deus quer que venha se desfazer de coisas do mundo, para que venha adorar somente a Ele. E aquele homem clamou, e a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração através da pessoa de Jesus Cristo. E alguém está chamando aquele cego. E o cego, então, ele ouve Jesus passar, ele sabe que Jesus vai passar por ali. Tem crente que sabe que Jesus vai estar na igreja, mas não vem. Tem crente que sabe que a bênção dele está na igreja, mas não vem. Às vezes vai de pirraça: não vou para a igreja, não gosto do fulano, não vou, não gosto do ciclano, também não vou para a igreja. Quem perde é ele, quem perde é ela, porque o Senhor está aqui todo o tempo para abençoar aqueles que têm compromisso com ele. Então veja que esse homem, ele clamou, e o Senhor ouviu a sua oração. Alguém falava: cala a boca, e esse mesmo que falava cala a boca, a partir deste momento Jesus dá uma ordem: manda chamar o cego, manda chamar esse homem. E ali o mesmo que mandava ele se calar, agora estava chamando ele para o meio, chamando ele para a presença do Senhor. Alguém vai olhar para você e vai dizer: isso aí não serve para nada. Alguém vai olhar para você e vai dizer: isso só quer ser o crente, só quer ser o santarrão. Mas daqui a pouco ele vai olhar e vai dizer: Jesus está te chamando. Daqui a pouco ele vai olhar para você e vai dizer: eu sabia que Deus era na tua vida, eu sabia que o Senhor estava na tua vida, porque Deus te abençoou. Então nós vemos que esse homem, esse cego, clamou ao Senhor, a sua oração foi ouvida. Jesus manda chamar até a sua presença, e quando chega na sua presença, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Tem gente que vem na igreja e chega perdido, não sabe nem o que vem fazer na igreja. Tem gente que vem e sai da mesma maneira. Você só vai sair da mesma maneira se quiser, porque se não quiser, você tem a oportunidade de adorar, você tem a oportunidade de clamar, você tem a oportunidade de ter um relacionamento com o Senhor, independente da quantidade de gente que tem numa igreja. Se você tiver um relacionamento com Deus, você vai ver anjos nesse lugar, você vai ver serafins, querubins, você vai ver aquela glória do Senhor encher esse lugar, assim como o profeta Isaías viu dentro do templo a glória do Senhor enchendo o fogo aquele templo. Só não vê quem vem olhar, só não vê quem vem observar, mas aquele que vem adorar, ele sai daqui adorando, glorificando ao Senhor, dizendo: mas que culto maravilhoso, eu ouvi a palavra do Senhor, eu adorei ao Senhor, eu senti a presença de Deus, eu não me importava com nada ao meu redor. Aquele que não se importa com nada ao seu redor, ele sente a presença do Senhor, ele sente a presença do Espírito Santo. Aquele cego não se importou com alguém que estava do seu lado gritando cala a boca, não, mas ele glorificou, adorou ao Senhor. E o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? E sem hesitação, sem murmurar, aquele cego olha para Jesus e diz: eu quero ver novamente. Aquele homem poderia muito bem dizer: eu quero ficar rico, eu quero pegar várias mulheres, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter uma casa boa, uma casa nova. Não, ele disse: eu quero ver novamente. E eu entendo algo nesta noite, já para finalizar esta palavra, irmãos, com esse cego, é que às vezes você tem tantas necessidades, mas nem todas as suas necessidades são prioridade na sua vida. Aquele cego tinha muitas necessidades. Se você for ver, ele tinha outras necessidades, mas a prioridade dele era que ele pudesse ver. Tem muito crente que tem muita necessidade, mas ainda não pediu para Deus que ele possa ver, ainda não pediu para o Senhor que ele possa ver, enxergar, cair as escamas dos seus olhos. Porque tem gente que está assim como Saulo, com as escamas dos olhos, mata por amor à obra, clama, faz tanta coisa, mas não conhecia verdadeiramente a Jesus. E esse cego, a partir desse momento,
teu encontro com Cristo, o Senhor fala para ele: vai, se é isso que tu quer, se tu quer ver novamente, então vai. Segundo a tua fé, tu vai ser curado. A tua fé entrou em ação, então tu vai receber a vitória, tu vai receber o milagre. Ele glorificava e adorava ao Senhor, assim como está essa igreja nesta noite, não calada, mas glorificando, assim também glorificava, porque sabia da vitória, sabia da bênção que o Senhor estava entregando na sua vida.